E aí, pessoal, tudo certo? Bora para uma revisão daquelas sobre a Era dos Extremos. Esse material aqui é parte do nosso programa Se Liga, é tempo de aprender mais, e vai ajudar a gente a conectar os pontos mais importantes do primeiro trimestre de História aqui do Colégio Presidente Vargas. Ah, e para a gente testar tudo o que for aprendido, fiquem ligados que vão rolar atividades lá na plataforma Wayground, viu? É um jeito ótimo de acompanhar nosso progresso. Mas agora, vamos ao que interessa. A nossa grande questão aqui é a seguinte: como é que a guerra para acabar com todas as guerras acabou, na verdade, plantando as sementes de um conflito ainda mais devastador? Pois é, preparem-se, porque a gente vai descobrir uma corrente de eventos assim trágica e fascinante, que mudou o mundo para sempre. Primeiro de tudo, vamos tentar visualizar o cenário. Pensem na Europa em 1918, um continente literalmente em ruínas, cidades inteiras no chão, economias quebradas e uma geração inteira de jovens perdida nos campos de batalha. Era esse o ambiente, um terreno super fértil para o caos que estava por vir. E deem uma olhada na velocidade com que a crise se espalhou. O Tratado de Versalhes, que deveria trazer a paz, pelo contrário, semeou ódio e um desejo de vingança enorme na Alemanha. Lá na Itália, o caos político abriu um caminhão de portas para o Mussolini. E a economia alemã, gente, ela simplesmente implodiu com a hiperinflação, a um ponto que o dinheiro não valia absolutamente nada. E aí, para fechar a conta, a crise de 1929 foi o golpe final, que arrastou o mundo inteiro para o abismo. E olha só, além de toda essa crise econômica, tinha um fantasma rondando a Europa: o comunismo. A Revolução Russa tinha acontecido há pouco tempo, e o medo de que ela se espalhasse fez com que muita gente, desesperada por ordem a qualquer custo, começasse a apoiar líderes autoritários que prometiam esmagar essa tal ameaça socialista. É exatamente nesse cenário de desespero total que apareceram os tais salvadores da pátria, sabe? Com aquelas soluções fáceis e bem perigosas. Eles apontavam um culpado para tudo, prometiam um futuro glorioso e pediam só uma coisinha em troca: poder absoluto. Na Itália, por exemplo, Benito Mussolini, o Il Duce, criou o fascismo. Para ele, a lógica era: o Estado é tudo, o indivíduo não é nada. Com o exército particular dele, os violentos camisas negras, ele foi aterrorizando a oposição até que, em 1922, marchou sobre Roma e forçou o rei a entregar o poder para ele. Já na Alemanha, aquele sentimento de humilhação e ódio do pós-guerra deu vida ao nazismo. Adolf Hitler, lá no livro dele, o Mein Kampf, pregava a tal superioridade da raça ariana e culpava os judeus por todos, absolutamente todos, os problemas do país. Uma ideologia de ódio que ia levar o mundo à beira do colapso. Agora, o que é bem interessante aqui é essa comparação direta. Vejam as semelhanças. Os dois cultuavam o líder, usavam a violência, perseguiam inimigos. Mas a grande diferença, e esse é um ponto crucial, estava no foco. Para Mussolini, o mais importante era o Estado, já para Hitler era a raça. E essa diferença tornou o nazismo ainda mais destrutivo. Esses regimes eram tipo feras enjauladas, sabe? Eles não podiam ficar parados. Para eles, a guerra e a expansão territorial eram a única forma de provar a própria força e conquistar o tal do espaço vital que eles tanto queriam. A trombada com o resto do mundo era, sim, simplesmente inevitável. E o Hitler começou a jogar um jogo bem perigoso. Ele basicamente rasgou o Tratado de Versalhes, rearmou a Alemanha e foi ocupando territórios que eram proibidos. A cada passo que ele dava, a Europa, paralisada pelo medo de uma nova guerra, ficava só olhando, na esperança de que ele fosse parar. Mas ele não parou. E enquanto o mundo só observava, os agressores foram se unindo. Hitler e Mussolini formaram o tal eixo Roma-Berlim. Depois, o Japão, que tinha seus próprios planos de expansão lá na Ásia, se juntou a eles. Juntos, eles formaram uma aliança prontinha para botar fogo no planeta. O coco estava montado. Hitler fez um pacto secreto com a União Soviética para dividir a Polônia entre eles. E no dia 1º de setembro de 1939, ele deu a ordem. As tropas alemãs cruzaram a fronteira. O mundo prendeu a respiração. A Segunda Guerra Mundial tinha começado. No comecinho, o eixo parecia invencível. A tática da Blitzkrieg alemã, a guerra relâmpago com ataques super rápidos e devastadores de tanques e aviões, passou varrendo a Europa. Mas como é que essa maré de vitórias foi revertida? Bom, 2 erros fatais mudariam completamente o curso da história. Em 1941, o eixo cometeu seus 2 maiores erros.
Primeiro, Hitler traiu Stalin e invadiu a União Soviética, abrindo uma frente de batalha gigantesca, praticamente impossível de vencer. E no finalzinho do ano, o Japão atacou Pearl Harbor, despertando um gigante adormecido, os Estados Unidos. A partir daí, o fim do eixo era só uma questão de tempo. O dia D. Em 6 de junho de 1944, a maior força de invasão da história, com mais de 150 mil homens só no primeiro dia, desembarcou nas praias da Normandia. Era uma operação de escala, monumental. A libertação da Europa tinha começado, e para a Alemanha nazista era o começo do fim. E o cerco foi se fechando. O Mussolini foi o primeiro a cair, lá em 43. E em 1945, com os soldados soviéticos já lutando nas ruas de Berlim, a poucos metros do bunker dele, Hitler tirou a própria vida. A Alemanha se rendeu. A guerra na Europa finalmente tinha acabado. A Europa podia até respirar aliviada, mas do outro lado do mundo, a guerra continuava com uma ferocidade inacreditável. O Japão lutava até o último homem. E para acabar de vez com o conflito, o mundo estava prestes a testemunhar o nascimento de uma arma nova e terrível. O Japão não se rendia de jeito nenhum. Pilotos kamikazes, numa tática desesperada, se jogavam com seus aviões carregados de bombas contra os navios americanos. Uma invasão por terra no Japão custaria milhões de vidas. Foi aí que os Estados Unidos tomaram uma decisão que mudaria o mundo para sempre. Hiroshima. E 3 dias depois, Nagasaki. 2 cidades, 2 bombas e o mundo nunca mais seria o mesmo. O poder de aniquilação do átomo forçou a rendição do Japão. A Segunda Guerra Mundial chegava ao seu fim em meio a uma nuvem de cogumelo. E aqui, o preço da guerra. Mais de 60 milhões de vidas perdidas. E o mais chocante que este gráfico mostra pra gente é que a maioria, quase 70%, eram civis. Foi uma guerra que não fez distinção nenhuma entre soldados e inocentes. Esse slide aqui ilustra de um jeito brilhante como, mesmo antes do fim da guerra, os vencedores já estavam dividindo o mundo entre si. Nas conferências de Yalta e Potsdam, eles redesenharam as fronteiras da Europa. Só que ao fazer isso, eles criaram uma nova divisão, uma cortina de ferro que daria início a uma nova era de conflito global, a Guerra Fria. E tudo isso nos leva a uma questão, né? Será que a história se repete? Ou será que a gente consegue aprender com os erros do passado para construir um futuro diferente? A Era dos Extremos deixou essa pergunta no ar, e a resposta talvez esteja com cada um de nós. Bom, essa foi a nossa viagem pela Era dos Extremos. Agora é com vocês. Acessem o Wayground, façam as atividades e continuem aprendendo, porque o conhecimento é a nossa melhor arma contra a repetição da história. Até a próxima, pessoal!